Eu quero convidar você a partirmos do texto bíblico, partirmos de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, do capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 28 ao 36. É um pedaço da narrativa que está no capítulo 9. E ela é uma narrativa muito intensa. Enquanto o pessoal da música conduzia o nosso tempo de louvor, eu pensava ali, né, que a grandeza do Evangelho não é conceitual. Tem conceito? Tem. O Evangelho tem doutrina? Ou o que a gente faz a partir do Evangelho? Tem. Mas a grandeza do Evangelho é que ele é movimento. Ele é vivência. O Evangelho, ele não nasce a partir de conceito. Jesus conceituou. Mas o que Jesus fez, acima de tudo, foi ser. Jesus foi entre nós, esteve entre nós. Ele cuidou de pessoas, ele estendeu a mão, fez relações, ele encorajou a vida, ele estendeu a mão para quem estava caído. Então, o Evangelho não é conceito, o Evangelho é a força do testemunho. A salvação do Evangelho não é você receber um carimbo numa carteirinha que te dá acesso a um lugar especial. A salvação do Evangelho é ser impressionado de tal forma pela vida desse Nazareno, ser impressionado de tal forma pelas escolhas que ele fez, pela existência dele entre nós, pelo modo como ele viveu. Isso te impressiona de tal forma que isso te move, que isso vira vontade de viver em você, vontade de ser também, vira vontade de amar, vira gosto por ser misericordioso, vira esperança na gentileza, em gestos de gentileza. É a força do Evangelho. E a gente vai fazer isso agora, a gente vai ler um testemunho de Jesus. Capítulo 9, versículo 28 ao 36, você pode acompanhar comigo. O texto diz assim: Aconteceu que, uns 8 dias depois dessas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto alterou-se. Lucas é o único que usa essa expressão. O rosto de Jesus ficou diferente. Os outros evangelistas dizem que Jesus foi transfigurado, que o rosto dele transfigurou-se. A palavra grega seria metamorfose, se transformou, ganhou uma aparência que eles ainda não tinham visto. E a sua roupa fulgia branca. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Quando foi que Pedro, João e Tiago viram Elias? Ou viram Moisés, gente? Nunca. Moisés viveu milênios antes, Elias também, séculos antes. O que eles tinham de Moisés e Elias era o significado deles, Moisés era a encarnação da Torá, a encarnação de um projeto de nova humanidade, da lei. E Elias era a encarnação do profeta. Quando se queria falar que alguém era um grande profeta, se dizia assim: Elias está de novo entre nós. Então ele eram representações. O que eles viram, a gente não sabe exatamente o que. Não foram reconhecidos pelo semblante, porque eles não sabiam qual era. Foram reconhecidos pelo sentido, pelo significado. Eles viram ali, em Jesus, a lei e os profetas. Tudo ali. Tudo que sempre se desejou, tudo que sempre sonhou,
tudo que sempre se buscou, tudo que se esperava da vida estava ali, com Jesus. Foi esse o instante de transfiguração que eles tiveram. Versículo 31. Que aparecendo rodeados de glória, Jesus conversando com Moisés e Elias, falavam da sua partida, a partida de Jesus, que estava prestes a cumprir-se em Jerusalém, da morte de Jesus. Pedro e os que estavam com ele caíam de sono. Eles estavam dormindo ou estavam acordados? Foi um sonho? Talvez. Estavam caindo de sono, mas despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando eles iam separar-se de Jesus, Pedro disse-lhe: Mestre, é bonito estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava não sabendo o que está dizendo, observação só de Lucas. Delirou, né? Pedro viajou na maionese aqui, pirou. Dizendo ele essas coisas, surgiu uma nuvem que os ensombrava. E quando entraram na nuvem, ficaram aterrorizados. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho escolhido, escutai-o. Ou seja, quem é Jesus? Jesus é a palavra viva, a palavra encarnada, a palavra vivenciada, a palavra que vitaliza, que energiza, a palavra que traz força para viver. E quando a voz se fez ouvir, Jesus foi encontrado só. Os discípulos guardaram silêncio e a ninguém contaram naqueles dias nada do que tinham visto. Amém ou misericórdia, né? Como se dizia antigamente. Depois disso daqui, amém ou misericórdia? O que eu faço com isso? E eu vou te dizer para vocês que eu estou há mais de uma semana, né? Desde a semana anterior, eu viajei no final de semana, no feriado. Eu estou com essa palavra em mim. Ela conversou comigo e com a Beth, né? E que graça que eu vejo aqui. Eu quero dividir um pouco disso com vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos a Tua presença entre nós. Reconhecemos a Tua presença no Evangelho proclamado, a Tua presença na partilha, a Tua presença nos olhares que se entrevêm, a Tua presença nos abraços, a Tua presença entre nós, nos louvores que proclamam um Deus amoroso e um Cristo que nos encantou a vida. Nós reconhecemos a Tua presença aqui, Senhor. E eu sei que muita gente hoje já experimentou consolação, já experimentou encorajamento, já experimentou esperança, já experimentou calma, paz. Nós estamos aqui, Senhor, para nos convertermos. Porque nós vivemos em conversão, a vida é isso, nós reconhecemos isso. Desde o batismo nós reconhecemos que precisamos mergulhar e emergir com novidades, para que a vida seja possível. Abençoa-nos com essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós concordamos. Cícero não belisca meu neto, não, macho. Nós vamos concordar que a vida se estabelece na relação do tempo e do espaço. Não se assustem, não vou muito longe nessa abstração. Mas é fácil perceber isso. A vida se estabelece no tempo e no espaço. A relação entre o tempo e o espaço. Você só existe porque está aqui, agora. Você só sabe que existe porque você se enxerga, se percebe aqui e agora. Mas o que me interessa mesmo é a construção que um rabino,
que faz parte da construção teológica da Betesda, filosófica da Betesda. Ele era rabino, mas era um filósofo da religião, um dos maiores filósofos da religião contemporâneos, já falecido, mas que tem uma atuação muito forte ainda nos dias de hoje, o seu pensamento. Ele tem um livrinho, que é esses livrinhos que são gigantes, que quanto mais você lê, nunca acaba. Quanto mais você lê, você nunca chega no fim. Se chama Shabá. Shabá é sábado, né? E a palavra Shabá significa descanso. E ele faz toda uma reflexão sobre a nossa modernidade, sobre as nossas angústias, sobre essa vida esmagada que a gente tem, ou essa cultura esmagadora na qual a gente vive, e que a gente acaba existindo com tanta pobreza de vida, né? Com tão pouca vida. E você vai dizer, o pastor Júnior falou mais ou menos sobre isso aí. Ele tem essa mania de antecipar o que eu estou preparando para pregar depois. Não sei como é que ele faz isso, é uma coisa meio de hacker, sabe? Mas ele reflete sobre como o Shabá, ele é um ponto de inflexão, de mudança dessa vida esmagadora. Como? Ele faz isso pensando essas duas categorias, essas duas instâncias, o espaço e o tempo. E para o rabino, para Heschel, Abraham Heschel, você quer ler um livro maravilhoso, da perspectiva, um livro pequenininho assim, maravilhoso, né? Shabá. E aí ele diz assim, que o espaço é essa dimensão da nossa vida em que nós nos ocupamos em ter. É a dimensão do ter, de ocupar, de possuir. É a dimensão do poder, de se colocar no mundo através do poder. E aí nós somos obcecados por acumular, por garantir o futuro, por sobreviver, por ter dinheiro, por ter bens, pelo consumo, na dimensão do espaço. E o tempo, para Heschel, ele é uma filigrana, né? Uma delicadeza. Filigranas são aquelas artes feitas, né, com metais, né, bem fininha, bem delicada, né? Para ele o tempo é uma filigrana que nos escapa muito facilmente. E no tempo nós estamos na dimensão de ser. É no tempo que nós somos, no espaço. Nós temos e no tempo nós somos. Se o espaço é a dimensão da busca de ter, o tempo é a dimensão dessa nossa busca de ser. Nós precisamos parar para ser. No espaço encontramos poder, no tempo nós encontramos significado para viver. O tempo é a nossa única chance de experimentar o ser. Você não experimenta isto que te constitui mais profundamente tendo coisas. Por isso que você tem que ter cada vez mais e nunca sacia. E nunca está pronto. E você nunca chega. Quanto mais você tem que conquistar, menos você é. E você entra numa angústia desesperadora, que é a nossa realidade hoje. E ele faz essa observação, rabino, que essa é a tentação da vida humana desde sempre. Isso não é só da modernidade. Na modernidade, talvez a gente veja isso agudizado, né? Transformado em uma grande e crescente tragédia humana. Mas a nossa tentação é de nós esquecermos o tempo, subestimarmos o tempo, subestimarmos as coisas mais profundas da vida, subestimarmos o descanso, subestimarmos a meditação, subestimarmos a contemplação, subestimarmos os encontros, subestimarmos o gosto, subestimarmos o prazer, subestimarmos a fruição da vida, de tão obcecados que nós nos tornamos com ter. Por alguma razão, a gente se convence de que a nossa vida só será boa se a gente tiver muito, se a gente possuir muito, se a gente dominar muito, se a gente conquistar. E tudo vira conquista.
tudo vira guerra, tudo vira trabalho, tudo vira sacrifício. Nós somos uma humanidade que se sacrifica o tempo todo. E nós fomos convencidos de que esse sacrifício é inevitável se a gente quiser garantir a vida, quiser ter valor. Nós estamos numa sociedade em que nós só existimos se temos uma profissão. Aí pergunta para o Bruguelinho, né, pequenininho, o que você vai ser quando crescer? Aí a resposta tem que ser, qual a sua profissão? Como se nós fôssemos o trabalho, como se nós fôssemos a conquista, como se fosse isso que nos definisse, que dissesse quem nós somos. A experiência de Jesus no chamado Monte da Transfiguração, talvez você tenha conhecido esse texto sob essa temática, o Monte da Transfiguração, essa experiência extraordinária, essa experiência quase tosca, de tão absurda que ela é. Essa experiência, ela é uma experiência do Shabá, que é a conversão da vida ao ser. Você não precisa ter conquistado para ser. Você é e pronto. E você sabe disso nas relações de amor. Você sabe disso nos encontros. Você sabe disso quando para. Você só tem chance de saber de si se você desacelera, se você ralenta a sua vida, diminui o ritmo, se você entra em uma outra frequência, que foi o tema que eu dei para a nossa reflexão, né? Apenas os lentos poderão ver. E aí eu já faço uma observação aqui, e eu espero que a minha amiga Karine assista essa reflexão, porque ela disse, então não dá para mim, já sei que eu nem vou. Ela brincou, já tinha um outro plano para agora de manhã. Mas assim, ela disse, eu não sou lenta, então eu nunca vou ver. Eu não estou falando de lentidão no sentido de identidade, de personalidade. Pessoas que são bem, falam devagar, têm gestos vagarosos, né? Mas que às vezes tem um furacão dentro delas. Eu, por exemplo, não se engane. Nas horas que eu falo mais devagar, são as horas que eu estou querendo comer o fígado de alguém. Falo bem devagar. Enquanto eu estou gritando, ainda há salvação. Se eu começar a falar devagar demais, se segura, né? Tem pessoas que são também muito agitadas e que também são agitadas interiormente. Quando eu falo de lentidão aqui, eu quero propor uma disciplina espiritual. Eu quero convidar vocês para desacelerar, como disciplina espiritual, como uma outra maneira de viver. Eu quero convidar vocês para a bênção da lentidão, para experimentar a unção da lentidão, que é essa de baixar a frequência, de diminuir as demandas, de sair da correria, de se descobrir respirando. Eu passei a fazer uma atividade física na academia, agora estou proibido, só volto à academia no ano que vem, por causa da cirurgia que eu fiz, mas que se chama Método de Rose, que é uma mistura de yoga, pilates, alongamento. E eu sempre achei muito curioso quando a gente inicia com um relaxamento, né, uma meditação, e aí deita no chão, aí ele diz assim, coisas do tipo, agora você pode sentir o seu corpo, né, e sentir a sua respiração, ouvir a sua respiração e entrar em contato com a sua natureza. E assim, parece uma coisa meio boba, mas como isso mexe com a gente, né? Como essa coisa de se perceber muda a nossa postura, né? Como cura a gente, como é experimentar sanidade.
esse desacelerar e parar. É o que aconteceu aqui. Jesus para tudo que vinha fazendo. A gente, se você ler o capítulo, você vai ter essa informação. Jesus vinha de um comissionamento, ele entregou uma grande tarefa para os discípulos. Eles foram viajar pelas vilas e para evangelizar, para visitar as pessoas, para curar os doentes, e aí eles voltam numa euforia, na empolgação, não tem tempo de descansar, e vem uma multidão, essa multidão os cerca, e essa multidão tem fome, é uma multidão de demandas, os discípulos têm medo. Jesus diz: não, pode descruzar o braço, pode arregaçar a manga, que é hora de trabalhar. Dá-lhes vocês mesmos de comer. Vocês são a resposta dessas pessoas. E aí tem a multiplicação dos pães, e tem toda essa correria, essa agitação, todas as exigências dos fariseus, colocando armadilhas, querendo combatê-los e impedi-los naquele percurso. E aí Jesus diz: opa, tem uma coisa que está se perdendo aqui. Chama Tiago, Pedro e João e vão para o alto de uma montanha. A gente sente que o texto faz assim, ó, né? Vamos orar. Nós precisamos orar. E é ali, quando eles param, quando eles desaceleram, que eles veem o que estava o tempo todo ali, mas eles não viam. O tempo todo estava ali. Jesus deu o pão, e a multidão confundiu Jesus com pão, mas Jesus queria que eles confundissem Jesus com compaixão. E tem um conflito ali. Estava o tempo todo com eles. Jesus curava as pessoas, Jesus falava, Jesus ensinava. Eles estavam com a mente cheias de conceito, mas não viam. Eles tinham muitas vozes, mas não escutavam. Não entravam em contato com a vida de Jesus, com a grandeza que estava diante deles, com a beleza que estava ali. Eles não viam. Portanto, a experiência da transfiguração, ela é a experiência da lentidão, de quem para e se santifica. O Shabá é santificação. Por isso que na espiritualidade judaica antiga, a guarda do sábado vou substituir antiga por tradicional. A espiritualidade judaica tradicional, a guarda do sábado é inegociável, estabelecida por Deus, porque foi no sábado que Deus parou toda a correria de criar todas as coisas para ver como tudo era bom, para fruir, para gostar, não é descansar só porque você tem que dormir para ter energia para trabalhar de novo, não. É descansar para você ver como é bom viver. Então você não descansa para ir para o trabalho, você vai para o trabalho para descansar, né? Você não vem para o culto para você se reenergizar, ganhar uma força. E aí a gente olha um para o outro: boa semana de trabalho, de conquistas e de realizações. Isso é uma inversão, é colocar a vida de cabeça para baixo. Você não vem para o culto para ir trabalhar mais forte. Você trabalhou para vir para o culto, experimentar a vida com mais prazer e alegria. É o inverso, né? É no Shabá que a gente se converte e a gente se purifica de todas as demandas falsas. Quantas demandas desnecessárias a gente coloca nos ombros? Diz para mim. Quantas demandas de peso morto a gente carrega na vida, e é preciso parar. É a experiência do culto. O culto é essa experiência que pretende ser a da lentidão, aquela de você assistir um filme que te encanta, uma cena que te leva ao êxtase, né? É sentar ao redor da mesa com a família para comer, com os amigos, para tomar uma cerveja, comer um salgadinho e parar ali, né? E você chegou. E aí eu queria fazer duas observações, pensando dessa forma. Primeiro, apenas os lentos entram em contato com o instante.
E aqui é claro que eu estou sublinhando o que eu já venho dizendo. Apenas os lentos entram em contato com o instante. Também poderíamos dizer, apenas os lentos entram em contato com o sagrado. Com essa, eu chamo de sagrado aqui, e de instante aqui, porque o instante é isso que você experimenta no tempo. Eu chamo de sagrado aqui, essa experiência em que a vida toda cabe nela. Em que a eternidade está ali. Em que tudo o que importa está ali. O que importa não são os negócios, o que importa não são as vendas, não são as metas, o que importa não é o cumprimento de tarefas, o que importa está ali, a alegria de viver, descobrir-se vivo, descobrir-se existindo e se encantar com isso. Que bom estar aqui, que bom nós estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda, vamos viver aqui. É essa a experiência com o sagrado. Mas perceba, o movimento que descamba nela é o da desaceleração. Eles param o que estavam fazendo, retiram-se das demandas, retiram-se da agenda, retiram-se do esforço de realizar coisas e ficam sós. São detalhes importantes. Por que não todos? Por que não a multidão? Porque essa experiência é uma experiência de intimidade. Só vão alguns, Pedro, Tiago e João. Porque desacelerar é uma experiência da intimidade, uma experiência de abandono, de desistência das totalidades. A gente vive num mundo que é esmagador, também porque é um mundo que nos convence de que nós temos que estar online. Nós temos que estar em todos os lugares o tempo todo. Somos escravos de uma vida online. E é desesperador. Eu estava dando aula essa semana para o 9º ano, adolescentes, e tem uma turminha que eu gosto muito deles. E eu comecei a falar sobre o perigo que a gente está vivendo de uma terceira guerra mundial, de um conflito gigante. Apresentei o conflito do Oriente Médio para eles, fiz um mapinha e tal, para mostrar para eles que o assunto ali não é religioso, é político-econômico, é outra coisa. Mas falando sobre o perigo, aí um aluno suspirou. Nossa, meu, tá difícil viver nessa época, viu? Aí eu falei, por quê, cara? Porque tá sempre uma coisa botando a gente no fim da linha. Sai da pandemia e aí vem a guerra na Ucrânia, aí vem guerra no Oriente Médio. Eu falei, você tem razão, não está fácil existir nessa época. Mas o problema não é só que tem guerras, é que a gente foi convencido de que tem que saber de tudo e reagir a tudo e ter opinião sobre tudo. O mundo da internet se tornou a coisa mais louca do mundo, porque todo mundo tem que ter opinião e dar opinião e fazer imagem de tudo, e tudo vira disputa, e aí as pessoas nem sabem o que é, qual é o conflito que está acontecendo ali na faixa de Gaza, Israel, não conhece a história, mas tem que se posicionar e ainda diz assim, não, a esquerda é a favor dos palestinos, a direita é a favor de Israel, e aí eu dizendo para os alunos, não tem nada a ver com direita e esquerda aquilo ali. Não tem nada a ver. Existem conflitos de direita e esquerda no mundo, mas esse conflito não tem nada a ver com direita e esquerda. Né? A gente vive assim. Né? A gente vai ligar a televisão e aí a gente fica esmagado dessa necessidade de totalização, de saber tudo, de conquistar. E a lentidão é um ato de humildade. Nós não podemos tudo. Nós não conseguimos tudo. Nós precisamos parar. Nós precisamos respirar. Nós precisamos melhorar a nossa escuta, porque ela está confusa, está poluída de tantas vozes, de tantos ruídos. Nós precisamos limpar os olhos para ver melhor. Eles param para si, param em si.
eles abandonam-se em si. Essa é a experiência da lentidão. Abandonar-se em si mesmo. Largar tudo. Desligar-se para si. Eles param tudo para estarem diante deles próprios. Pedro, Tiago e João veem no instante, eu repito, o que estava ao lado deles o tempo todo. Mas apenas ali se revela. É o que a gente chama de epifania, né? Quando você repentinamente é assombrado por um espanto diante de algo. E aquilo que estava o tempo todo ali ganha significado. Os poetas gostam de dizer muito isso, né? Não é só coisa, é significado agora. Ganha valor, ganha beleza. O instante ganha uma intensidade tal que tudo que você precisava está ali. Não falta nada. E por isso você pode estar inteiro. Não tem que adiar, não tem que procrastinar, não tem que calcular, não tem que pensar no depois. A ansiedade perde o sentido. Está tudo ali. Eles olham para Jesus e está tudo nele. Quando a experiência, eu quero fazer essa observação aqui, essa narrativa, ela pode ser lida de duas formas. Você pode ler essa narrativa dizendo, foi uma experiência sobrenatural, no sentido literal da palavra, né? Um rasgo de sobrenaturalidade, e eles realmente viram Moisés, realmente viram Elias. Ou você pode dizer que essa é uma forma da literatura fantástica, que usa coisas absurdas, coisas sobrenaturais, para chamar a nossa atenção para o comum, que a gente desprezou. Porque rodou, o que eles descobriram ali, eles sempre souberam. Que Jesus é a realização da lei, veio cumprir a lei. Jesus falou isso para eles. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Do que é que me chamam? De profeta. Né? Foi tratado como... Eles sabiam de tudo, não teve nenhuma novidade. Essa experiência da transfiguração não acrescentou nenhuma informação nova. O que acrescentou a eles foi vivência. Deu a eles epifania. Aquilo saltou aos olhos, eles enxergaram mais do que nunca. E é bom a gente pensar aqui, na experiência deles, não como uma experiência de transcendência, em que o outro violentamente intervém e vem a mim. É uma experiência de transparência, como o Leonardo Boff gosta de dizer, e nós já citamos aqui muitas vezes para vocês. Não transcendência, mas transparência, porque eles não veem Deus, eles veem através de Jesus, Deus. Jesus se torna uma janela transparente, através do qual eles enxergam o que eles mais desejavam. Então, eles não veem o outro, eles veem, através de Jesus, o outro. Eles não veem a novidade simplesmente, eles veem através de Jesus a novidade. E ficam encantados. É interessante nós observarmos, eu fiz essa observação e quero repetir. Moisés era a representação da lei, o grande amor, o centro nervoso da espiritualidade dos judeus, do judaísmo. Então, a lei ela guardava, ela era a porta para o céu. A lei era a chance de fazer a coisa certa. Né? A lei era a busca de uma vida digna. E o profeta era esse que conduzia, que orientava, que trazia a conversão. Então, a lei e os profetas, como é chamada a Bíblia, ou as escrituras judaicas, a lei e os profetas, a Torá, o Pentateuco, os profetas, estão ali conversando com Jesus. Né? Ou seja, Jesus guarda em si, na vida, no corpo, na existência, aqui e agora, tudo o que mais se deseja, tudo que a gente sempre sonhou,
Tudo que a gente... Essa é a experiência do instante. Essa é a epifania. Essa é a conversão. Essa é a revelação. Tudo que eu preciso está aqui agora. Por isso Pedro vai dizer, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui, porque é isso. É isso, Ele é. Ele é tudo aquilo que eu sempre quis, tudo aquilo que eu busquei. E eu vinha pensando nessas coisas, quando a Beth, minha esposa, compartilhou comigo uma experiência dela. Eu adoro as histórias da Beth. Ela é uma contadora de histórias. Não por acaso ela é uma professora brilhante, não por acaso. Uma psicóloga também brilhante. Ela apreende a prosa, a história com muita graça. E ela me contou uma história e ela foi para mim, naquele momento, uma epifania. Né? Um altar de Deus. De uma aluna que ela trabalha com o primeiro ano, uma aluna que tem dificuldades de aprendizagem. Chegou a ela com esse diagnóstico, uma pessoa com dificuldade de aprendizagem. E ela diz, ela é mais lenta que as outras. Eu fiquei perguntando, né? Mas por quê? Qual é a dificuldade dela? Ela é mais lenta, ela não acompanha as outras, tem um ritmo mais lento. Eu falei, é mesmo? Aí ela falou assim, sabe o que aconteceu? Que eu achei assim, muito legal. Estava num dia ruim, preocupada, e eu não aguentei e comecei a chorar no final da aula. E aí foi um intervalo, e as lágrimas estavam ali, mas as crianças tocou o barco. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas quando toca o sinal, meu amigo, sai por cima da cadeira, é um negócio assim, desesperador. E as crianças saíram, ela fechou a porta. Na volta do intervalo, essa criança, né, com dificuldade de aprendizagem, se aproximou dela e disse, tia, por que é que você estava chorando? Quando ela falou isso para mim, eu me arrepiei todo. Que eu falei, Beth, é isso. Sabe por que ela viu as suas lágrimas? Sabe por que ela enxergou isso aí? Que é o que importa? Dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem do quê? De letras mortas? Né? Porque ela enxergou a letra viva do rosto da Beth. Só ela viu as lágrimas. E aí eu falei, Beth, é sobre isso que eu venho pensando. Aí eu parei no celular e já botei ali, só os lentos poderão ver. Apenas os lentos poderão ver. Existe uma dimensão da vida que guarda a força que você está procurando. Existe uma dimensão da vida onde o Espírito sopra. Mas você só vai entrar em contato com ela se você parar. Se você exercitar a lentidão. É o que nós queremos fazer no culto. Parar, orar, se olhar, né, desacelerar, entrar em contato com o coração e ter revelação de Deus pela qual viver. E finalmente, sem o exercício da lentidão, tudo passa rápido demais. Não é essa a nossa crise? Quer ver umas coisas que a gente diz? O tempo é ouro. É muita canalice esse negócio desse. O tempo é ouro. Para, meu. Você quer, inclusive, sujeitar o tempo ao ter, a posse, a riqueza, a conquista. Né? Ou então a gente diz assim, a minha semana tinha que ter 8 dias. Deus me livre. Com 7 está complicado. No meu dia, 24 horas não dá para mim. Aí tem um banco, só podia ser coisa de banco. Uma calhordice dessa, só podia ser coisa de banco. Banco 30 horas. Acho que nem tem mais essa marca, né? Eles exploraram isso. Acho que era do Unibanco, acabou, né? Banco 30 horas. Isso veio à minha mente quando eu estava preparando essa reflexão. 30 horas? Porque a gente concluiu que o inimigo é o nosso tempo. A gente faz do tempo o nosso inimigo. A gente está em conflito com a dimensão mais importante da vida, que é a dimensão de ser. A gente se tornou inimigo de ser. Inimigo de existir com graça. Inimigo de existir bem.
E Jesus veio para nos convidar para parar, para ouvir, para escutar. Eu gosto muito de uma sequência que tem nesse texto, né? Primeiro, quando ele diz que os discípulos estavam sonolentos, né? Porque a sonolência, ela guarda essa frequência. Se você não entrar nessa frequência, você não dorme. Quem já sofreu insônia, aqui sabe do que eu estou dizendo, né? Você taquicardia, e a cabeça não para, e pior, quando você tenta dormir e está aceleradíssimo, você só pensa besteira, né? Só pensa porcaria, meu. Todas as desgraças do mundo te visitam na cama. Mas quando você entra na sonolência, você entra numa dimensão entre o real e o lúdico, que é a dimensão onírica, né, dos sonhos. Você entra numa dimensão entre os fatos e a imaginação. Entre o que é e o que você deseja. E se você sonhar, os teus desejos, medos, vêm todos à tona, né? Que é a experiência do sonho. A experiência deles tem um pouco disso. Você não sabe o que é que está acontecendo ali. Aí depois, Lucas critica Pedro, que estava falando que não sabia, né? Porque ele diz, vamos fazer aqui uma tenda para cada um, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, uma tenda para Jesus. E vamos ficar aqui para sempre. Né? O texto não mostra Jesus recriminando. Jesus era duro com Pedro de vez em quando. Jesus não censura Pedro. Talvez porque o que Pedro experimenta ali tenha esse gosto de eternidade. Isso aqui é para sempre. Eu não preciso mais de nada, cara. Né? Esses instantes da nossa vida que apenas os lentos experimentam, apenas aqueles que exercem a lentidão podem vivenciar, eles têm essa força de eternizar. Escapa do instante presente, visita o passado, né? Promove o futuro. Por isso ele é eterno. Não é eterno como conceito abstrato, é eterno como conceito como índice de intensidade. Tudo o que eu precisava está aqui. Essa visitação de Deus que enche meu coração, esse instante de beleza, de graça, esse lugar belo. Eu quero terminar, se vocês me permitem, antes do Márcio cantar uma música que eu não podia pensar em outra, que não essa. Eu li, durante esse período da minha licença, alguns livros. Foi maravilhoso. Fazia tempo que eu não tinha essa chance. E li Clarice Lispector. Eu escolhi, na verdade, algumas leituras bem espirituais, que são marcas da minha espiritualidade. A Clarice Lispector se tornou uma delas. Outro foi Mia Couto, também li Mia Couto, Mapeador de Ausências. E Ítalo Calvino. Mas, assim, esse texto dela se chama Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Já está entre os melhores livros que eu já li na minha vida. Ele vaza espiritualidade por todas as páginas. É uma epifania, é lindo. E ela descreve uma mulher, a Lori, que tem uma vida insossa, sem graça, uma existência pobre, aflita, ruim, amarga, que não tem perspectiva, e que conhece um homem chamado Ulisses. Aqui a Clarice brinca, né, com a Odisseia, que é o grande apaixonado, né, Ulisses. E Ulisses apresenta a ela, ele é filósofo, professor, ele apresenta a ela um modo de viver que ela não conhecia. E a história toda caminha nesses diálogos, né? E eu separei para vocês aqui um instante em que Lori se converte. Gente, isso aqui é a experiência de conversão, de novo nascimento. Isso aqui é a experiência de salvação, quando você fala assim, Deus está aqui e eu não sabia. E eu queria que vocês escutassem. Eu estou terminando. Respira fundo e vem comigo. A descrição que ela faz da experiência.
Foi beber devagar um copo d'água no terraço. Sentiu pelo cheiro do ar e pela inquietação dos ramos das árvores que ia chover dali a pouco. Não se via a lua. O ar estava abafado, o cheiro de jasmim vinha forte do jasmineiro da vizinha. Lori ficou de pé no terraço, um pouco sufocada pelo perfume intenso. Através da embriaguez do jasmim, por um instante, uma revelação lhe veio, sob a forma de um sentimento. E no instante seguinte, ela esquecera o que soubera através da revelação. Era como se o pacto com Deus fosse este: ver e esquecer, para não ser fulminada pelo intolerável saber. Ali, em pé, na semi-escuridão do terraço, de repente, mais suave, veio-lhe outra revelação, que durou, pois era o resultado intuitivo das coisas que ela pensara antes racionalmente. O que lhe veio foi a levemente assustadora certeza de que os nossos sentimentos e pensamentos são tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte. E ela não compreendeu o que queria dizer com isso. Ela o deixou ficar ao pensamento, porque sabia que ele encobria outro, mais profundo e mais compreensível. Simplesmente, com um copo de água na mão, descobria que pensar não lhe era natural. Depois refletiu um pouco, com a cabeça inclinada para o lado, que não tinha um dia a dia, era uma vida a vida, e que a vida era sobrenatural. Naquela hora da noite, conhecia esse grande susto de estar viva, tendo como único amparo apenas o desamparo de estar viva. A vida era tão forte que se amparava no próprio desamparo de estar viva, sentiu ela, teria o seu motivo e lema. Com curiosidade meiga, envolvida pelo cheiro do jasmim, atenta à fome de existir e atenta à própria atenção, parecia estar comendo delicadamente viva o que era muito seu. A fome de viver, meu Deus. Até que ponto ela ia na miséria da necessidade? Trocaria uma eternidade depois da morte pela eternidade enquanto estava viva. Não é lindo isso? Eu queria convidar você a ficar em pé junto comigo. Pastor Márcio tem uma canção que é um exercício da lentidão. Essa canção chegou no meio da correria, né, Márcio? Márcio estava gravando o primeiro CD dele. Uma bomba prestes a explodir de ansiedade. Trabalho incrível que ele fez. E essa música veio para ele, ele compôs, mostrou para mim na hora, eu achei meio sem sal, mas ele insistiu e gravou. É uma bossa. E eu falei, Márcia, é a melhor música do CD. Linda. E ela foi um convite de Deus para parar, para desacelerar. E é só desacelerando que a gente experimenta o sagrado. Se você quiser fechar os olhos em oração e deixar essa canção ministrar o teu coração. Desacelera no teu coração o ritmo, sossega na presença de Jesus. Desacelera no compasso deste século e escuta o sussurro do Senhor. Larga
carregar, obedece à dinâmica do teu viver e verás que fazer música também é pausas usar, e verás que